Gente querida e abençoada, primeira carta de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 15, nos traz uma revelação extraordinária. O último inimigo destruído, o último inimigo aniquilado, a morte. Olha que coisa tremenda, que revelação profunda no versículo 26, que diz assim: Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado, destruído, desaparecerá, é a morte. Tá? Mas tudo isso aqui, irmãos, a Bíblia nos revela. No versículo 24, quero compartilhar com vocês nesse vídeo, que está escrito assim: depois virá o fim, depois de todas as coisas. Já é a parte final da história da humanidade. Quando tiver entregado o reino a Deus, quando Jesus devolveu o reino ao Pai. Ele foi fiel ao Pai, obediente até a morte, morte de cruz. Jesus é tremendo, maravilhoso, né? A Deus, ao Pai. E quando houver aniquilado, veja bem isso aqui, Jesus vai aniquilar todo, não é parcial não, é todo o império e toda a potestade e toda a força. Acabou. Acabou, não tem mais nada que importunará o povo de Deus, que vai se opor contra o povo de Deus, contra a obra de Deus, contra a igreja de Deus. Tá? Versículo 25. Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos, é todos, tá? Apocalipse fala bem claro lá, né? Debaixo de seus pés. No versículo 26, ele confirma. Paulo traz uma palavra tremenda, dizendo que o último inimigo a ser destruído é a morte. Tá? Então Jesus é rei, Jesus é soberano. Então ele vai aniquilar a morte, vai acabar com a morte, não vai existir mais morte. Apocalipse fala que os homens procurarão a morte e não acharão, não encontrarão. Tá? Vai ser momentos terríveis. Então, quando ele devolveu o reino ao Pai, a morte, ele vai falar assim, ó, chega a morte, ponto final. E aí, meu irmão, a igreja subirá com Cristo. É aqueles que, sem Cristo, lamentavelmente, é morte eterna. Morte, onde está a morte, o teu aguilhão? Jesus te venceu, Jesus venceu. A morte não pôde vencer Jesus, a cruz não vence Jesus, nada vence o nosso mestre, aleluia!